como eu estava falando, é meio que uma continuação, né, daquele estudo que o Samuel passou nas duas últimas semanas. Semana passada acho que nós não passamos, porque foi a semana especificamente da família, né, então não precisávamos de um estudo falando sobre a família. Mas ele passou 2 semanas seguidas um estudo sobre a destruição da família. E a corrente que ele passou seguia de acordo com os movimentos ideológicos, né? Ele seguia uma linha de movimentos ideológicos e a outra linha que eram das grandes companhias, né? Aqui eu vou seguir também mais ou menos ajustando o movimento ideológico, as grandes companhias também, e no final, eu vou tentar meio que quebrar todos os pilares que sustentam estas teorias na igreja, né, de acordo com a Bíblia. Espero que dê tempo de passar, não são muitos slides, então eu acredito que dará tempo de chegarmos até essa parte onde eu demonstrarei algumas coisas na Bíblia, para que a gente não precise, né, utilizar dessas ideologias para defender qualquer tipo de causa. Né? E como eu disse, o nome do estudo é A Fonte de Poder na Família e a Sua Esperança. Para quem estiver vendo no YouTube, vai aparecer aqui um cardzinho para você clicar e aí você assiste os estudos anteriores, que são os que Samuel passou. Então, vamos lá. Para começar, né, como eu já havia falado, vou a partir das origens ideológicas, né? E as origens ideológicas, elas partem dos pressupostos evolucionistas. A gente vai entender bem aqui mais para frente, mas para esse início eu preciso apresentar algumas pessoas para vocês. Este primeiro, como vocês estão vendo, é o Lewis Henry Morgan, né? Mais conhecido como Lewis Morgan. Foi um antropólogo. Já vou explicar também o que é antropólogo. Etnólogo e escritor norte-americano. Ele foi considerado um dos fundadores da antropologia moderna, né? Então é realmente uma pessoa bem interessante, bem importante neste meio de estudos. E ele fez uma pesquisa, né, de campo entre os iorquenses. Eu não sei se é iorquenses ou iroqueses. Enfim, mas são sobre os nova-iorquinos ancestrais, segundo ele, né? Então, da onde ele tirou esse material para sua reflexão sobre a cultura e a sociedade? Então, reparem nessa palavra, sobre a cultura e a sociedade. Por quê? Antropologia, né, no seu sentido mais lato aqui é de lato sensu, então não está escrito errado a palavra alto, é lato mesmo. Por que lato? Ela é tanto em altura quanto em profundidade, enfim, é, o maior sentido desta ideologia, deste pensamento, o significado da palavra lato. Então, no maior sentido da ciência do homem é a antropologia. Então, ela engloba as origens, evolução, né, para quem acredita, segundo os evolucionistas, desenvolvimentos físicos, material, cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças e etc. Ou seja, eles estudam isso, né? Segundo essa teoria da evolução. Então, eles partem desde lá do início, né? Desde o começo, digamos assim, né? Da humanidade para eles, né? Que são lá os neandertais e etc., né, antes do homem ser como nós conhecemos hoje. E aí eles estudam todas essas características da raça humana, né, dessa evolução humana, só que eles não estudam as características da evolução dela no sentido científico ou biológico, como Darwin, por exemplo, mas eles estudam segundo Darwin, obviamente, porque eles acreditam na teoria dele, e estudam as características mais culturais, né, neste caso. Então, ele escreveu este livro chamado Ancient Society, tá? Em português, Sociedade Ancestral, Sociedade Primitiva, Sociedade Antiga, enfim, qualquer uma dessas traduções. Eu acho que Sociedade Ancestral fica mais correto com a ideia que ele tenta passar aqui. Neste livro, ele entende que a sociedade é dividida em 3 eras, digamos assim, né? A era da selvageria. E o que é essa era da selvageria? Segundo a teoria da evolução, né, nós viemos de um ser ancestral primitivo, único e igual, né, um ser unicelular,
E aí esse ser foi evoluindo e foi criando todas as raças que existem. Então, quando diz que nós viemos do macaco, é errado. Não. Nós, em algum meio desta árvore, se separou. O macaco foi para um lado e nós evoluímos para os seres humanos. Digamos que o macaco parou na evolução, segundo essa teoria. E aí, nesse processo de evolução, ele entende que houve esta era da selvageria. Ou seja, essa era da selvageria é quando os seres humanos eles ainda caçavam, né, para se alimentar, então se locomoviam de lugar em lugar, saíam caçando. Eles tinham domínio apenas do fogo, né, de criar o fogo e dessas coisas mais básicas, né? Então eles não tinham conhecimento ainda de alumínio, etc., de metal. Eles ainda caçavam, ainda tinha aquela questão da arco e flecha e etc. Segundo ele, essa é a primeira fase da sociedade, a fase da selvageria, né, onde não havia praticamente nenhuma tecnologia. Então, logo na sequência, assim, acabou a selvageria, na sequência, a primeira vem a barbárie, ou seja, segundo ele, o homem estava na selvageria, né? Nessa selvageria, ele, enfim, tinha essas características como só o fogo, arco e flecha, se locomovia caçando, como se fosse um animal mesmo, praticamente. Mas aí ele começa a evoluir mais ainda, né? E chega na fase da barbárie. A fase da barbárie é o quê? É onde o ser humano ele começa a compreender e a entender os minerais, né? Então ele já começa a entender o ferro, a manipular o ferro, a criar a cerâmica. Ele aprende as técnicas de plantio. Então agora ele já não precisa mais sair nem se locomover para caçar. Ele pode ficar apenas no seu local ali, na onde ele está, e viver assim, né? Sem se locomover, sem caçar. Agora ele já tem o plantio e ele sai desta era de animal, digamos assim, né? Essa era selvagem, onde nós éramos, segundo eles, né? Praticamente animais, que era na era da selvageria. Então, nessa era da barbárie já está um pouco mais evoluída. Digamos que seria basicamente como os índios, né? Como os índios estavam antes de Portugal encontrar aqui estas terras. Se vocês pesquisarem um pouco, assim, alguns sites, alguns livros, vocês vão perceber que há alguns livros que tratam o índio, falando que da barbárie diretamente para a civilização, entendeu? Então eles também tratam, eles também entendem esta sequência cultural, né, do ser humano, tá? E logo depois da barbárie, né, é exatamente a civilização. Segundo ele, a civilização ela inicia exatamente quando o homem aprende a escrita. Então, quando ele aprende a escrever, a passar informações, é a era civilizada, ou seja, a era que nós estamos até atualmente. Para nós que não acreditamos no evolucionismo, ou até para eles também, isso aqui se ocorre, sei lá, logo no Egito, porque desde o Egito já existiam aqueles escritos cuneiformes, como nós vemos bastante no Rodrigo Silva. Então, gravem bem o que cada uma dessas fases é, selvageria, barbárie e civilização, e como que o homem era em cada uma dessas fases, porque será importante aqui em uma das conclusões. Tá? Então, o segundo autor de um livro importante também, que alguns tomam pressupostos, é este suíço chamado Johann Jacob Barhofen. Ele era jurista e também antropólogo, né? Como nós vimos, por isso que eu expliquei que antropólogo, ambos eram antropólogos. E no caso dele, ele era um jurista, né, e professor de direito romano. Isso é importante por quê? Ele escreveu um livro chamado Das Mutterrecht, em alemão, que em inglês seria Mother Right, né, ou seja, Direito das Mulheres, que está aqui embaixo. Olha que interessante. O livro foi publicado em 1861, ou seja, 2 anos antes da nossa igreja ser fundada. Para quem assiste os vídeos do Michelson Borges, vê bastante essas questões, né, de quantos movimentos distintos à verdade de Deus surgiram exatamente nesta época, né?
Então, surgiram os movimentos dos marxistas, surgiram o movimento evolucionista com o próprio Darwin, né? Surgiu assim, né? Ele explodiu com o livro de Darwin, mas o movimento evolucionista, na verdade, ele vinha engatinhando já até com um avô de Darwin mesmo, desde 1802, por aí. Mas nesta época, ele era professor exatamente de 1841 a 1845, ou seja, quando estávamos dando, né? Nossos pioneiros estavam dando a primeira mensagem angélica. Então a gente vê que Satanás estava sempre já tentando fazer uma contrafação naquele tempo, naquele meio, né? Então, mais um deles, né, além daquelas batidas, né, dos espíritas, marxismo, evolucionismo, esses também tratando da evolução social, né, digamos assim, né, evolução cultural do ser humano. Então, como ele era um jurista, ele escreveu este livro chamado Mother Right, né, Direito das Mulheres, uma investigação sobre a religião e os aspectos jurídicos, né, do matriarcado no mundo ancestral, é o que está escrito ali embaixo. Matriarcado. E ele escreveu, como eu já disse, né, este livro chamado Das Mutterrecht. Eu não sei falar, é alemão, é bem difícil, e eu sou preto, então não combinará comigo falando alemão. E qual que é a conclusão que ele chega neste livro? A conclusão que ele chega é que a sociedade ela era matriarcal. Por quê? Lembrando lá na selvageria, eu não expliquei a fundo de propósito, na selvageria, os seres humanos, né, não eram humanos ainda, os pré-humanos, digamos assim, eles eram livres, né, eles não tinham um local fixo, eles saíam caçando, e eles viviam basicamente como animais, com a diferença que eles tinham controle do fogo, talvez assim da flecha, enfim. E aí a sociedade, vocês já devem ter ouvido falar, eu tenho certeza que Samuel e a Suelen já ouviram, a sociedade, digamos assim, ela era uma sociedade de sexo livre, né? Ou seja, todo mundo tinha relações com todo mundo. Logo, se há relações livremente entre toda a sociedade, homem com qualquer mulher que há lá e mulher com qualquer homem, é impossível você saber quem é o pai da criança, certo? Você sabe quem é a mãe, porque a mãe saiu da barriga, lá o filho saiu da barriga, olhou lá, é igual o patinho, né? Quando encontrou a primeira pessoa que viu, essa é a minha mãe. Porém, o pai não sabe. Então, o homem não tinha vínculos, a não ser com a própria mãe. Porém, a mulher tinha vínculo com todos os seus filhos, certo? Logo, o poder naquela sociedade, segundo a conclusão deste senhor, do Barhofa, o poder naquela sociedade era da mulher. Porque ela tinha diversos filhos, então, se algum problema, alguém viesse e desejasse lhe causar problema, ela tinha seus diversos filhos para proteger. Porém, o homem não tinha ninguém, era ele e ele mesmo. Então, a mulher era a cadeia, era o topo da sociedade, né? Ela era o único vínculo. Então, os vínculos familiares eram das mulheres e não dos homens. Aí, por que eu apresentei estes dois autores? Obviamente, eu não li os dois livros deles. Porém, eu tenho este, que ele diz que ele, né, como vocês podem ver ali, a origem da família, da sociedade privada e do Estado. Por quê? Ele diz que ele explica, né, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Não vai dar para vocês verem, eu acho. Porém, o primeiro capítulo aqui, cadê isso? O primeiro capítulo fala estágios pré-históricos da cultura, de cultura no caso, né? E a primeira palavra deste livro é Morgan, ou seja, Lewis Morgan, que eu apresentei no começo, com aquele livro Ancient Society. E aí, se vocês verem aqui nesta página 27, eu não sei se vai dar para ver aqui está escrito Estado Selvagem, tá vendo? Então, é da onde eu tirei aqueles 3 estados que o Lewis Morgan mencionou. Por quê? Porque Engels, neste livro, Engels não, minto. Vamos explicar um pouco mais sobre esse livro. Este livro é de 1884, né? Este livro aí, Origem da Família da Propriedade do Estado.
Ele foi lançado um ano depois da morte de Karl Marx. Karl Marx morreu em 1883. Porém, quem ler o livro, né, temos em PDF, para quem quiser após, eu posso passar. Quem ler este livro verá que ele foi feito a quatro mãos. E grande parte do pensamento dele é de Karl Marx. Grande parte. Por que eu sei? Porque eu também tenho este, né, o Manifesto do Partido Comunista, que foi feito pelo Engels e pelo Karl Marx. Apesar de estar só o nome de Engels aqui neste, as ideias também, e a maioria das ideias são de Karl Marx. Como vocês podem ver, também tem o Capital aqui, de Karl Marx. Né? Isso, na verdade, são extratos do Capital por Paul Lafargue. Então, todos os livros que tratam do marxismo, do comunismo, e que, obviamente, foram todos, pelo menos, com boas partes das ideias de Karl Marx, ele diz uma coisa sobre a família. Tem que acabar. Tem que acabar, esse negócio não dá, porque é só opressão. E o porquê eles chegam nessa conclusão? Como nós vimos, na sociedade selvagem, na selvageria, a mulher era a cabeça. Ela era o topo da sociedade, ou seja, a sociedade era matriarcal. Por quê? Porque os seres humanos só sabiam manipular o fogo, talvez ali um arco e flecha. Eles saíam para caçar o tempo inteiro, só recapitulando. E não havia vínculos paternos, apenas a mãe havia vínculos porque sabia que saiu dela. O pai, como todo mundo fazia sexo com todo mundo, não sabia quem era o pai. Já na barbárie, o que nós lembramos que aconteceu na barbárie? Na barbárie, o homem aprende a manipular o aço, né, os minerais. O homem aprende a manipular a cerâmica. O homem aprende a plantar. Ele adquire a técnica do plantio. Logo, ele não sai mais do seu lugar. Ele não precisa sair para caçar. Ele deixa de ser praticamente um animal. Com isso, ele começa a plantar e ele precisa, né, fazer o seu cercadinho ali, delimitar a sua área, aonde ele teve o trabalho de realizar a plantação. E como o homem biologicamente é mais forte que a mulher, neste momento ele toma o lugar. Por que ele toma o lugar? Porque ele cerca a sua propriedade, né, sua terra, que ele havia plantado ali, ele aprende a plantar, então ele precisa. Então, segundo ele, aqui nós já estamos vendo a origem primeiro do patriarcado, né, o tal tão falado, famigerado patriarcado, eu nem lembro a palavra ofensiva, mas enfim, do patriarcado opressor, enfim. Então, nós temos também aqui a origem da propriedade privada, certo? Na barbárie, aqui porque o homem cerca a sua terra. E aí, ele percebe o quê? Bom, eu tenho meu local aqui, eu tenho delimitado minha terra agora, porém, eu vou ficar aqui trabalhando assim, e eu vou fazer o quê? Eu vou plantar para quantas pessoas? Para quem eu vou deixar? E aí, nesta crise filosófica do ser bárbaro, ele fala, eu preciso deixar a minha herança para alguém. Porém, a sociedade é matriarcal, logo ele não tem vínculos. Então, o que ele faz? Ele toma a mulher como propriedade. Isso daqui eu estou falando que são conclusões deste livro, tá? Ele toma a mulher como propriedade nesta sociedade bárbara. Com isso, ele faz o quê? Ele obriga a mulher a ter relações só com ele, ela não pode ter mais relações com quem ela quiser, né? Como era na selvageria, fazia com todos. Ele obriga ela a tomar conta da casa, então aí já há também o início da opressão masculina através da feminina na questão da mulher ficar em casa, ter que cuidar da casa e ser só dele, né? Não poder ser de mais ninguém. Também ele oprime os seus filhos com isso. Por quê? Porque ele os obriga, ele, como a mulher deu à luz, agora ele sabe que é dele porque ela estava só com ela, ele obriga as crianças a trabalharem lá com ele também, e no caso dele falecer ou dele estar ausente, de cuidarem de sua propriedade.
certo? Então, a síntese, né, a ideia final que eles dizem neste livro é que o homem tomou lugar pela força, né, porque a sociedade era matriarcal, aí o homem tomou lugar na barbárie e virou sociedade patriarcal. Então, ele criou a sua propriedade neste tempo, quando ele aprendeu a plantar, lembre-se, ele não sabia, ele aprendeu. Então, aqui também criou-se a ideia de herança, e também começou toda a opressão na mulher, a opressão na criança, ou seja, o homem é muito opressor. Então, chegando a essas conclusões, qual era a outra conclusão que qualquer pessoa chegaria se isso fosse uma realidade? A família é a origem de todos os males. Todos. E nós viemos ainda da Semana da Família, né? Semana passada foi a Semana da Família, ou seja, nós somos os maiores opressores desta sociedade, né? Por quê? Porque nós defendemos uma sociedade que obriga a mulher, ou obrigou anteriormente, né? A mulher a ficar em casa, a mulher a ter relações só com o homem, porque ele fez tudo isso à força. A sociedade era muito melhor, e eu digo, ó, neste livro, nestes livros aqui, ó, nesse daqui também, e eu tenho um colega, ele é mais velho que eu, deve ter uns 40 anos agora, 39, 38. E na época eu lembro que eu era um pré-adolescente, com uns 12, 13 anos, e ele já tinha uns 20, talvez, já estudava. E aí ele chegou com essa ideia, não, mas o mundo deu errado quando o homem cercou a sua propriedade e disse que algo era sua. Essas questões de barreiras de propriedade que atrapalham tudo. E ele é totalmente comunista, até hoje marxista. E aí eu nem fazia ideia de onde vinha aquelas ideias dele, né? Aquelas conclusões. E aí só agora, depois de adulto, que eu fui entender um pouquinho mais. Então, nós vimos aqui que Engels, ele toma como pressuposto aqueles dois autores, lembrem-se, Louis Morgan e Johann Jacob Barhofa, um que definiu a cultura da sociedade, né, a linearidade cultural da sociedade, o evolucionismo da sociedade, enfim, e o outro que chegou à conclusão dos direitos das mulheres, que as mulheres eram as dominadoras da sociedade. Então ele toma esses dois pressupostos para chegar nesta conclusão deste livro. E o primeiro capítulo, como eu disse, a primeira palavra do livro é Morgan, e o primeiro capítulo do livro é exatamente este, que é estágios pré-históricos de cultura. O segundo capítulo, já direto, ele vem na família. Por quê? Ele coloca todo este pano de fundo, que eu coloquei para vocês aqui, para chegar à conclusão de que a família é opressora, que a família tem uma origem opressora. Então, nos dois primeiros capítulos, ele já chega nessa conclusão. Eles, né, no caso, né? Karl Marx, Engels e os outros dois que escreveram. Neste livro aqui, o Manifesto do Partido Comunista, também é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Cadê? Eu não vou achar aqui agora, tenho muitas anotações, mas neste, além de falar que a família deve ser destruída, ele fala que não existe nada como divino ou como qualquer questão ou pensamento que não seja visível e palpável, né? Ele nega qualquer coisa do tipo, ou seja, sonhos, deuses, enfim. Ele só enxerga o material, só o materialismo. Então, a conclusão em qualquer livro que você vá ler do Marx, do Karl Marx, ou que ele tenha sido participante, né, é essa, que a família tem que acabar. Devido ao tempo, né, nós vamos dar um saltinho aqui, né? Antes disso, né, o que nós vimos aqui? Todos esses pressupostos de que o homem oprime a mulher, de que o homem oprime as crianças, de que a sociedade virou patriarcal, né? Oi, Ela... Bruno. Diga, Samuel, pode falar. Oi, eu poderia citar o texto do Karl Marx no manifesto que você falou sobre a família? Cita aí, porque eu não Está vou achar aqui. aqui agora. No meu, que é esse daqui, ó, que é da LEPM, Pocket Pindor. Aqui diz assim, na página 53, supressão da família. Até os mais radicais indignam-se com essa perigosa proposta dos comunistas.
indicando que a proposta dele era realmente a supressão da família. Obrigado. Então, como Samuel citou aí, né, vocês viram que tem, e em todos os livros deles, tá? Todos são isso. E aí nós vimos o quê? Nós vemos cristãs, nós temos uma série de vídeos, quem quiser também estará aqui, clica aqui em cima, quem estiver vendo no YouTube, da playlist da Suelen, nossa professora de História, Samuel também é nosso professor de História, que ela demonstra sobre o feminismo, as origens e as verdadeiras intenções. E nós vemos cristãos coadunando tanto com o marxismo, o comunismo, tanto com o progressismo que é proveniente disso, também o feminismo, né? E quais são os pressupostos deles? Exatamente esses. Eles trazem essas ideias disso aqui. E aí nós vimos, essas ideias vêm de onde? Vêm de Deus? Vêm de algo que seja, sei lá, alguma linha que chegue próximo a ser divina ou que venha da Bíblia? Não. Não tem Deus nessas questões. Não tem Deus onde diz que o homem oprime a mulher desde sempre. Não tem Deus. Isso daí vem tudo do evolucionismo, né? Tudo do ateísmo, tudo totalmente fora de Deus. Então, quando nós, nos nossos estudos sobre a destruição da família, no estudo da Sueli sobre o feminismo, que nós falamos que não tem como você falar assim, não, mas eu sou feminista, o que é o mal é o feminismo. Não, todos eles aí no mesmo pressuposto. Eu vou dar algumas pinceladas aqui, mas nos estudos da Sueli que você pode ver, estão bem melhores colocados, né? Nós vimos que aqui não há nem nada parecido, nem nada próximo de Deus. Então, dando um salto aqui, passando lá de... Opa, volta. Passando de 1884, né? Lá do Origem da Família, Propriedade Privada e Estado, nós vamos para 1960 direto. Por quê? Porque a Sueli já passou, já teve bastante informações sobre o protofeminismo, a primeira onda do feminismo. Vocês estão vendo aí? Quem está no YouTube não vai ver eu agora, provavelmente. Mas a moça da direita é a Beth Friedan, né? Uma das principais feministas da terceira onda, tá? E este feminismo, né, desde seu princípio, porque se nós lembrarmos do estudo da Suelen lá sobre o protofeminismo, nós veremos que a Mary Wollstonecraft, né, a mãe da Mary Shelley que escreveu o livro Frankenstein, ela já brigava por essa liberdade sexual da mulher, né? Antes da primeira onda do feminismo, né? Então, onde está essa liberdade sexual da mulher? Onde ela estava embasada? Exatamente naquelas ideias de Karl Marx, Engels, e até no caso dela, como veio antes desses dois, né? Que ela, se eu não me engano, Mary Shelley é de antes, né? Antes de 1800, se eu não me engano, ela estava embasada nessas questões evolucionistas, como eu já disse, já estavam vindo naquela época. E aí, as feministas, essa feminista, eu não lembro, é a segunda onda ou a terceira onda? Depois a gente vê, mas eu acho que é a terceira onda, eu acho. Não, é a segunda onda, perdão, verdade, segunda. A terceira é da Judith Butler. Então, nessa segunda onda do feminismo, elas adquirem, né, elas aceitam, elas absorvem essas ideias de que a sociedade é patriarcal e machista e opressora por natureza, né? E tomam isso como pressuposto para suas lutas de igualdade, né? Aqui é só uma pincelada, eu não vou falar muito, porque a Suelen vai passar, nesse caso, não sei nem se ela já passou em 1960, mas se ela não passou, ela vai passar, vai explicar mais detalhadamente. O interessante é o quê? Essas ideias, tanto do Lewis Morgan, quanto do Johann Jacob Barhofen, elas são bem controversas. Muitos até evolucionistas, ateus, enfim, eles não aceitam, não absorvem totalmente, né? Tanto é que esses livros são poucos conhecidos. Porém, como foi escrito num dos livros de um dos autores do Manifesto do Partido Comunista, né, de um dos comunistas, elas absorvem isso como verdade. E aí começam essa briga lá, como vocês podem ver, equalidade, igualdade, enfim. Mesmo com as controvérsias que há, né, naqueles dois livros, Ancient Society e Das Muta Rest, elas utilizam disso na sua causa, na sua briga, ou seja, o pressuposto não está em nada
de Deus ou nada que faça sentido com o que nós conhecemos e muito menos com a realidade. E aí alguém pode perguntar, mas o que isso daí tem a ver? Você jogou comunismo com feminismo aqui, pulou, não explicou a ligação deles. Todos nós sabemos, né, que tem ligação. E eu coloquei só nos tempos atuais, só para vocês verem que realmente esses pressupostos feministas, eles estão embasados nos pressupostos comunistas, né? Elas mesmas dizem, né, nós passamos pouco de 8 de março, sem feminismo não há comunismo. Realmente, eu diria que sem comunismo não há feminismo, sem evolucionismo também não há feminismo, porque senão não teriam essas ideias de que a mulher é oprimida desde sempre. E se nós conseguimos chegar aqui no final, acho que vamos conseguir, nós vamos demonstrar alguns textos bíblicos que não faz sentido, né? A mulher, ela tem seus direitos desde sempre. Né? Passando um pouquinho mais aqui, em 1972, esse John Money, ele escreve este livro, né? Man, Boy, Woman and Girl, né? E esse foi o Dr. John Money, que criou o termo gênero, tal como conhecemos hoje. Se você pesquisar qualquer livro, qualquer literatura anterior a 1970, você não vai encontrar a palavra gênero na definição que nós não, né? Que se usa hoje, né? Se tratando para sexo, né? A palavra gênero vai ser gênero literário, enfim, gênero no seu sentido real, mas não no sentido que é utilizado hoje. Então, ele criou em 1972 essa ideia. Então, neste livro dele, ele falava sobre gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Alguns devem até conhecer esse nome, nós vamos ver aqui o porquê um pouquinho mais para frente, o que ele fez, né? Mas, enquanto isso, a identidade de gênero, né, o que ele diz no livro, de uma pessoa, depende exclusivamente da educação recebida e pode ser diferente do sexo biológico. Ou seja, aqui, o que ele está fazendo? Ele está dividindo o sexo biológico, ou seja, o órgão, não só o órgão genital, enfim, mas tudo que é conhecido como biologia e como sexo biológico, ele está dividindo. Ó, sexo biológico é isso, mas eu posso ser isso daqui. Ele está realizando essa divisão para criar a identidade de gênero, porque até naquela época não existia. Né? Homem era homem, mulher era mulher. Tinha homem que ficava com homem, mulher que ficava com mulher, mas não havia essa dicotomia cartesiana, digamos assim, de dividir metafisicamente, né? Dividir nos pensamentos que eu posso estar no corpo de homem, mas eu sou mulher. Não existia essa ideia. Ele criou em 1972. Outra coisa importante. Antes disso, aqui está o caso que vocês devem conhecer. Esse é David Reimer, né? Ele era um gêmeo idêntico. Eu vou ler o que está escrito aqui. Ele era um gêmeo idêntico, né? E seu pênis, né, foi danificado, foi, enfim, cortado durante uma circuncisão, né? Aí John Money, aquele psicólogo que nós vimos, falou para os pais de David para criar ele como uma garota. Aqui em cima, aqui, ó. Contudo, David não tinha ideia sobre a verdade, até a idade de 13 anos. David se sentiu estranho, essa palavra aqui, unise, estranho, se sentiu inquieto, incomodado com a sua nova identidade com 13 anos. Porque ele não sabia. Ele foi criado sem identidade, sem gênero. Então, depois, ele descobriu a verdade, a verdade veio à tona, e um pouco mais tarde ele cometeu suicídio. Porém, isso daqui tem no YouTube, você pode verificar, tem um documentário sobre isso. Tá vendo que tá com o número 2 aqui, né? Tem um site um site de... Eu não lembro o nome, mas eu peguei hoje aqui. Nesse site, ele fala sobre as 10 maiores... 10 piores, ou não lembro a palavra. Mas 10 piores experiências com humanos já feitas, né? E ele é o segundo. Esse David Reimer, ele tinha um irmão gêmeo, né? E aí, como ele foi criado sem gênero, sem sexo, na verdade foi criado como uma menina, né? Quando ele descobriu, ele se suicidou. O irmão dele também tinha muitos problemas psicológicos por causa disso. Os pais se separaram por causa de problemas psicológicos. Enfim, a família inteira foi destruída. Porém, a ciência trata este caso como um tremendo sucesso, como alguém que cresceu sem
com gênero diferente do de nascença, né? Sim, ele realmente cresceu, porém o resultado não é um sucesso, o resultado é o final da coisa, não, né? Vou testar até 10, para mim tá bom. Não, o resultado é o final, é a vida inteira. E ele cometeu suicídio, a família foi toda destroçada, enfim. Assistam o documentário sobre essa família no YouTube, é só vocês procurarem por John Money Experiment, aí vocês encontrarão, tem legendado. E aí, em 1972 também, a Ford Foundation, né, que existe, se eu não me engano, desde 1950, ela criou o Women's Study, ou seja, Women's Studies, né, que é os estudos sobre a mulher, estudos femininos, né, em 1972, também neste mesmo ano. E por que é interessante, né? Eu até estava falando com o Renato, qualquer dia, de preparar um estudo falando por que as grandes empresas se interessam tanto em causas progressistas, né? Causas como estas. Porque são muitas empresas, inclusive, há algumas semanas atrás, o presidente da Amazon, Jeff Bezos, ele saiu da presidência para se dedicar a estas causas, a causas deste tipo. Então, muito curioso, realmente. Mas, enfim, aqui em 1972 foi criada a Women's Studies pela Fundação Ford. Guarda isso aí. Certo? Então, passamos de 70, 80 a 1990. O que acontece? Muda de Women's Studies para Women's and Gender Studies. Women's Studies era estudos femininos, né? Agora virou estudos femininos e gênero. Ou seja, absorveu aquela ideia de 72 de John Money. Por que será que eles absorveram exatamente em 1970? Por causa de uma figurinha bem conhecida, né? Judith Butler, a criadora do livro, né, The Gender Trouble, ou O Problema do Gênero, né, em português. Ela criou este livro aí, né, Feminismo e a Subversão da Identidade, né, é o subtítulo. O que eu vou mostrar aqui, eu tenho, tá? Eu tirei isso do livro, se vocês quiserem, eu vou mandar em PDF o livro dela, essa porcaria, para vocês, e vocês podem conferir nas páginas, tá? O mais interessante, essa foto aqui da esquerda, alguém sabe quem é? Pode abrir o áudio aí agora, só para comentar. Alguém sabe? A Judite. Parece um homem ou parece uma mulher? Parece um homem. Parece um homem, né? Interessante, mas por enquanto eu não É uma mulher? Pois é. Pois é a Judith Butler. E aí, isso é bem interessante. Só deixei a imagem para a gente ir absorvendo essa ideia um pouquinho. Por quê? No livro dela, né, Problemas de Gênero, né, Gender Trouble, ela fala assim, na página 138, a teoria de Beauvoir. Beauvoir é a outra feminista da primeira onda, se eu não me engano. Segunda onda, eu acho que é da segunda onda, ou primeira, não lembro, enfim. Segunda, obrigado, Sara, obrigado. Então, a demônia de Beauvoir, ela neste livro, né, ela cita Simone de Beauvoir, e ela fala que a teoria de Beauvoir implica consequências aparentemente radicais que ela própria não entretinha. Essa parte não é importante. E aí ela diz, por exemplo, se o sexo e o gênero são radicalmente distintos, vocês lembram aquela dicotomia criada pelo John Money, aonde chegou? Se eles são radicalmente distintos, por quê? O sexo é o que nós nascemos, é o biológico, segundo eles. O gênero é o que nós entendemos que nós somos na nossa mente, certo? Então, se os dois são distintos, não decorre daí não decorre daí que ser um dado sexo seja tornar-se de um dado gênero. Ou seja, se eu sou do sexo masculino, não decorre daí que eu sou do gênero masculino também. Eu posso ser do sexo masculino e ser do gênero feminino. Em outras palavras,
A categoria de mulher não é necessariamente, a outra coisa que eu deveria ter grifado, eu não grifei, a construção cultural do corpo feminino. Ou seja, segundo ela, o corpo feminino e a palavra mulher são construções culturais, não a realidade. E homem não precisa necessariamente interpretar os corpos masculinos. Lembram, então, aquela dicotomia que John Money fez? Este é o resultado, né? Então, sempre é importante a gente dar uma caçada, né, lá nos primórdios de algumas ideias, porque, como nós vimos, estamos presenciando, ideias têm consequências. Então, a ideia lá do Louis Morgan e do Johann Jacob Barhofen sobre a sociedade matriarcal e a linearidade cultural evolucionista da sociedade causaram esta opressão masculina sobre toda a sociedade, né, tanto em homem quanto a mulher. Depois, também, John Money, né, criando aquela dicotomia entre sexo e gênero, causou este outro probleminha aqui. Mas ela diz mais ainda. Ela diz aqui ainda na página 138, bem pouquinho abaixo. Vocês acharem um, vocês acharão o outro na hora. Ela diz aqui assim: se o sexo não limita o gênero, então talvez haja gêneros. Ou seja, se o corpo não limita o gênero, porque assim, se eu nasci em corpo de homem, eu posso ser mulher, logo o corpo não limita. Então não há gênero, mas gêneros ilimitados. Maneiras de interpretar culturalmente o corpo sexuado, que não são de forma alguma limitados pela, olha a palavrinha, aparente dualidade. Por que aparente? Porque é o que a gente vê, né? É a realidade, nós estamos vendo, enxergando dois sexos. Pela aparente dualidade do sexo. Então não são limitados. Consideremos ainda a consequência de que, se o gênero é algo que a pessoa se torna, por isso que as escolas estão tentando fazer isto hoje, olha de onde vem essas ideias. Se o gênero é algo que a pessoa se torna, mas nunca pode ser, no caso, né, porque o corpo não se transforma realmente numa mulher, eu não vou me transformar verdadeiramente numa mulher, a mulher também não consegue se transformar verdadeiramente num homem 100%. Hoje em dia talvez chegue ali nos 90, mas não chega no 100. Então, o próprio gênero é uma espécie de devir, ou seja, o próprio gênero é fluido, ele é mutável, ele, enfim, não é fixo, não tem fixação. Então, o próprio gênero é uma espécie de devir ou atividade, e não deve ser concebido como substantivo, ou seja, como único, como coisa substantiva ou marcador cultural estático, ou seja, ele não é nem estático. Por exemplo, se eu nasci no sexo masculino, mas eu me identifico como mulher hoje, porém amanhã eu quero me identificar como um cachorro, porque eu não sou estático, ele é fluido, ele é um devir, ele muda. Então, mas antes como uma ação incessante e repetida de algum tipo, viu? Acabei de falar. Nós mudamos o tempo inteiro, eu quero ser. Se eu for, por exemplo, se eu for preso porque eu estuprei uma mulher, posso falar, não, é impossível estuprar uma mulher porque eu me identifico como mulher. Mulher não estupra mulher. Nossa, eu estrupa. Então, aqui, se o gênero não está amarrado ao sexo, causal ou expressivamente, então ele é um tipo de ação que pode potencialmente se proliferar além dos limites binários. Binários por quê? 0 e 1, né? Pelo menos eu entendo assim na tecnologia. Binário, então, quer dizer que além dos limites dos dois sexos, masculinos e femininos. E a palavrinha importante que tem que usar esse jogo de linguagem, a gente verá o porquê, impostos pelo aspecto binário aparente do sexo. Vocês entenderam tanto de ideias malucas que existem num pequeno trecho deste livro? Ou seja, além de eu nascer num corpo masculino, um corpo de homem, não necessariamente significa que meu gênero seja o masculino. Eu também, neste meu gênero, ele é um devir, ele é mutável, ele é uma... o meu gênero é uma sociedade líquida, né? Ele é líquido, ele é mutável o tempo inteiro. Então, hoje eu posso ser um homem num corpo de homem, amanhã eu posso ser um homem num corpo de mulher, amanhã eu posso ser um
Aliás, amanhã eu posso ser uma mulher no corpo de homem, depois de amanhã um cachorro no corpo de homem, e assim infinitamente. Por isso que no Brasil nós temos, acho que já mais de 150 gêneros diferentes para as pessoas. Opa. Certo? Então, mais um trechinho aqui, para ficarmos embasbacados, né? Deixa eu fechar aqui, eu não consigo ler. Então, mais um pouquinho, na página 145, um pouquinho abaixo, ela diz: para nós não há um ou dois sexos, mas muitos. Isso daqui ela pega de uma outra ideia, eu não lembro, cara, é do Anti-Édipo, eu não lembro o nome do livro, mas vocês verão a citação lá na página. Então ela só está me citando a mesma ideia que essa outra pessoa já teve, né? Então, para nós não há um ou dois sexos, mas muitos. Tanto sexos quanto há indivíduos. Contudo, a proliferação ilimitada dos sexos acarreta, logicamente, a negação do sexo como tal. É verdade. Se há tantos sexos como há indivíduo, logo não há sexo. Se a família é qualquer coisa, logo não há família. É a conclusão que ela chega segundo os seus estudos, e ela não está errada, segundo os estudos dela, a chegar a essa conclusão. Se o número de sexo corresponde ao número de indivíduos existentes, o sexo não teria mais, como termo, qualquer aplicação genérica. Exatamente. Perfeita conclusão. O sexo seria uma propriedade radicalmente singular e não poderia mais operar como generalização útil ou descritiva. Ou seja, não haveria mais utilidade para falar do sexo, né? Apenas do gênero. Por isso que a palavra sexo está sendo abolida dos dicionários quando se trata de pessoas. Entenderam o porquê que nós não vemos mais falar você é de que sexo? Não, você é de qual gênero? Porque o que importa é apenas o que eu penso, não a realidade, não o que nós estamos vendo. E aí eu perguntei aquela hora o que ela parecia, né? Será o George Clooney? Brad Pitt? Ela diz que não existe binariedade, né? Que é um devir, que nós somos fluidos. Porém, ela não consegue escapar dessa binariedade. Ou seja, ela era uma mulher, mas ela não se via como uma mulher, escapou da binariedade. Ela caiu onde? No homem. A controvérsia, a negação caindo na cara dela, assim, ó, só você olhar para ela. Essa é uma foto dela em 2009, agora ela já está bem mais velhinha, está mais aparente com a primeira imagem. Então, aquela ideia de não binariedade dos sexos, né? Realmente só, não vou dizer que só funciona, mas de acordo com a loucura de cada um, seria apenas mental mesmo, porque não tem como você escapar. Não tem como você escapar. Ela saiu da binariedade, tentou sair, né? Não sou mais mulher, virei um homem. E se ela tentar sair, não, eu não sou mais um homem, como o devir que ela acha que é. Ela não vai conseguir se parecer com um cachorro, não vai conseguir se parecer com uma vaca, não vai conseguir de maneira nenhuma, porque é impossível. E aí, nessas ideias, nós já percebemos, né, com o que nós estamos atualmente lidando, o resultado, né? Porém, eu vou dar algumas demonstrações. Antes disso, eu falei até da linguagem. Vocês lembram que eu falei que a linguagem é bem importante, nós não falamos mais, nós não, né? A sociedade não fala mais sexo, né? E aí, nesse mesmo livro dela, ainda na página 145, ela diz a ficção linguística, ou seja, não existe, né? É uma ficção, é algo irreal. A ficção linguística do sexo, né? Argumenta ela, é uma categoria produzida e disseminada pelo sistema da heterossexualidade compulsória. Ou seja, a heterossexualidade é opressora com a ideia de gênero, e por isso essa ficção linguística, ou seja, a palavra sexo, ela tem que ser retirada dos meios de debates. Nós vemos sempre o Samuel falando que nós não podemos usar. Inclusive tem um livro bem interessante de um senhorzinho muito inteligente que fala sobre isso,
mas eu não vou comentar aqui. Mas nós vemos Samuel falando que nós não podemos entrar num debate usando os termos das pessoas, porque quando nós utilizamos os termos das pessoas, nós já perdemos o debate. E é verdade. É verdade. Se nós entrarmos numa conversa sobre homossexualismo e já aceitarmos de cara o termo gênero, ao invés de levarmos para o termo sexo, nós perderemos a batalha por causa disso daqui. Porque este termo foi inventado, ele não existia. E a ideia é exatamente retirar o sexo, porque quando você usa a palavra gênero, gênero realmente pode ser qual gênero de livro eu uso, enfim, qual gênero de placa de vídeo tem seu computador, enfim, você pode usar fluidamente, realmente, mas a palavra sexo ela está enraizada na ideia de masculino e feminino. Então, por isso que a briga e a subversão da linguagem também, né? Então, segundo ela, a linguagem, a palavra sexo, ela é compulsória pela heterossexualidade, ou seja, é mais uma daquelas opressões da sociedade, né? Sociedade patriarcal. Então, ela diz aqui no finalzinho, num esforço para restringir a produção de identidades em conformidade com o eixo do desejo heterossexual. Vocês viram como ela mesma percebe a importância da palavra sexo? Por quê? Se a gente usa a palavra sexo, ela está restringida àquela binariedade, né, segundo ela. Realmente está. Ela entende isso. Ela realmente é uma gênia. É uma pessoa muito inteligente. Não tem que negar, ela é muito inteligente. E ela usou toda essa propaganda, tudo isso como propaganda política. Não sei se ela já morreu, se ela está viva ainda, mas enfim, é uma pessoa muito inteligente. E ela percebe essas nuances. Coisa que Passa nós ainda. não percebemos. Está vivaça? Oh, misericórdia. Oh, perdão, senhor. Pequei. Então, ela percebe este problema, né, que se usar a palavra sexo, ela não vai conseguir sair daquela binariedade, ela não vai conseguir se explicar segundo as suas teorias, né? Então, por isso, quando a gente entrar numa conversa deste tipo, a palavra é muito importante. Por isso que eu digo sempre, estudar é muito importante, ler é muito importante. Até mesmo porcaria, ler porcaria é muito importante. Porque se a gente não tivesse lido essas porcarias, a gente não conseguia nem passar isso que a gente está passando aqui, não conseguia ter essa percepção. Nós simplesmente iríamos debater com alguém que está cheio dessas ideias na cabeça. E aí eu vou te dizer, tá? Depois de ler, você percebe que 90% das pessoas que coadunam com essas ideias e que as repassam, elas estão apenas sendo eco de outras, elas não fazem ideia de onde surgiu, como que é o porquê. Elas só aceitam e repassam, porque fazem parte daquele coletivo. E os seres humanos têm essa necessidade de ser aceitos, de serem aceitos, né? Por seus coletivos. Então, se eles admiram, sei lá, Karl Marx, para serem aceitos naquele meio de Karl Marx, eles irão aceitar qualquer eco de ideias sem nem mesmo conseguir raciocinar se faz sentido ou não. Mas vamos correr um pouquinho aqui para eu conseguir terminar. Então, o resultado, como eu falei, né? Esse daqui é o exemplo que eu sempre dou, sempre, né? Pai transgênero, né? Stephen Knee, Walshit, deixa sua família em Toronto para começar uma nova vida como uma garota de 6 anos de idade. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Inclusive, eu preguei na semana passada este tema na igreja, só que, obviamente, mais enxuto, né? Eu parei lá no livro de Karl Marx, já pulei para a parte bíblica, eu não passei por toda essa onda do feminismo, eu não passei por John Money, que está mais aprofundado. Então, ele diz que quer ser como... não quer ser mais como um adulto agora, né? Enfim, ele tinha 52 anos, tinha 7 filhos, vivia com a esposa, e aí falou, não, agora eu sou uma garotinha de 6 anos. Loucura, né? Loucura. Porém, ele foi adotado por um casal. Sim, ele foi adotado e agora ele vive como uma garotinha de 6 anos. Quais resultados, quais consequências isso pode trazer? Este daqui, né? Acusado de assaulting ali, tá? Em inglês, mas no caso é abusar. Tá? Ele abusou de 3 jovens garotas. Este homem, ele diz que é um garoto preso num corpo de adulto. Ou seja, ele, em sua defesa perante o tribunal, ele disse que é um garoto preso num corpo de adulto e por isso que ele ficou, né, abusou das 3 garotas, porque, segundo ele, na mente dele, ele tem a idade delas. Então, o resultado é este.
como ela disse, vocês leram, se não há definição, aliás, se cada ser humano tem um gênero, logo não existe limite para gênero. E realmente, ele pode ser uma criança de 6 anos, segundo essa teoria. Opa, vamos voltar, cliquei sem querer. Mais um aqui. Funcionário argentino vira mulher para antecipar a aposentadoria. Esse daqui é um gênio, miserável, é um gênio. E o mais interessante, ó. Ao que parece, Sérgio se casou e se separou por 2 vezes e agora vive com uma jovem. Mas antes disso daqui, olha o que diz. Inicialmente teve o pedido negado, ali em cima, tá? Mas se amparou na lei de identidade de gênero, que nós, como nós podemos ver aqui embaixo, a lei da identidade de gênero é vigente na Argentina desde 2012 e estabelece que qualquer pessoa pode mudar seu nome e gênero segundo a sua escolha, sem obrigação de tratamento hormonal ou cirúrgico. Ou seja, eu não preciso mudar nada, é só eu falar. Eu falei, eu virei. Transformei. Mais fácil que as transformações do Super Saiyajin lá do Dragon Ball Z. Mudei, eu quero e fiz. Então, ele se amparou nessa lei de identidade de gênero, né? E aí foi um longo processo administrativo, explicou o diretor do registro civil lá, enfim. E aí, segundo o funcionário da FIP em Salta, né, que era um colega de trabalho dele, falou para não ser identificado, né, Sérgio passou, que agora é Sérgia, né, passou a vida toda de licença em licença para não trabalhar. E aí, depois disso, vocês acham que o pedido dele foi negado novamente ou foi aceito? Foi aceito. Foi deferido, ó, carimbadinho, você está aposentado 5 anos 5 anos antes do que deveria, porque agora você é uma mulher. É um gênio, é um gênio. E depois, ó, além de casado, às vezes ele ainda está com a jovem ainda, é um miserável, é um gênio. Ai, ai, são consequências que são previsíveis. Aqui mais um. O caso do estuprador que se declarou transgênero, foi preso com 2 mulheres, foi preso com as mulheres, né? Tipo, ele era estuprador. Se for para a cadeia masculina, todo mundo sabe o que acontece, né? Aí, não, eu sou mulher, eu sou transgênero. Foi preso com as mulheres. O que ele fez? Abusou das mulheres também. Estuprou elas lá, na cadeia. E o mais interessante, olha a matéria. A matéria percebe a ideia maluca e olha como ela se refere a ele. Karen White, de 52 anos. Karen White, que eu saiba mesmo em inglês, não é nome masculino. Ou seja, mesmo depois de todo esse absurdo, a BBC News Brasil ainda o considera uma mulher. Gente, é bem difícil. Então, nós vimos aqui, né, as origens dessas ideias malucas. Eu acredito que em 15 minutos, mais 15 minutinhos eu acabo aqui rapidinho. E eu quero agora dar pouquíssimas bases para a gente derrubar isso ali, ó, na raiz, assim, sabe, dar uma rasteira mesmo. Para cristãos que, além de tudo isso que a gente já tem, né, para dar rasteira principalmente nas feministas que apregoam tudo isso. E olha, eu vou te falar, é difícil de acreditar, mas cristãos comunistas. Eu estive numa live do Caju, Comunidade Adventista de Jovens Universitários, onde a chamada era quem tem medo do marxismo cultural, fazendo chacota com a música lá do Chapeuzinho Vermelho, né, se eu não me engano. Aí, obviamente, eu entrei lá, porque eu sabia que eles iriam ser a favor. E eles estavam lá totalmente, tinha um adventista cristã que morava na Alemanha, falando que era marxista, que era comunista e tal. E aí eu comecei a fazer um monte de pergunta para ela, joguei alguns textos do manifesto, falando como que você é cristã se Marx era materialista, ele negava até a existência de Deus. Não, mas não é isso que materialismo significa. Eu joguei parte do texto, moça. Então, com essas ideias, a gente sabendo de onde vem a origem, sabendo explicar bem isso, a gente consegue, pelo menos, se ver livre, né, dessas questões e talvez ajudar outros que estejam se enredando por essas ideias. Mas agora, biblicamente, nós podemos dar outra rasteira maior ainda, porque não há melhor rasteira do que dar uma surra de Bíblia nas pessoas, né? Então, agora é hora de pegar a Bíblia aqui, porque os textos não estão aqui. Obviamente, nós veremos a origem da família na criação. Gênesis 2, versos 18 e 24.
né? Gênesis 2, verso 18, é exatamente a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, Deus não achava bom que o homem ficasse sozinho, não era interessante, não era bom. Não era bom que ele ficasse sozinho. E Deus fez o quê? Fez um auxiliador. Não, não fez um auxiliador. Fez um cachorro. Não, não fez o cachorro. Fez uma auxiliadora, uma mulher. Vamos ver agora no verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais uma vez Deus disse, deixa o homem pai e mãe e se une ao seu marido. Deixa o homem pai e mãe e se une ao seu cachorro, ao seu lagarto, à sua girafa. Não. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então, nós já vemos aqui no Gênesis, apesar de alguns pastores doutores em Antigo Testamento, infelizmente, quererem negar esta verdade, que Deus já criou o homem perfeito, criou a mulher perfeita, e criou um para se relacionar com o outro. Se alguém tiver dúvida, leia Levítico 18 à vontade e verá qual é o tipo de casamento que Deus deseja para o ser humano e qual é o tipo de casamento que ele acha ilícito, tá? Vou correr aqui, como eu disse. Então, nós vimos lá que, segundo a teoria evolucionista, a origem da propriedade privada foi criada na barbárie. Quando o homem aprendeu a plantar, ele criou seu cercadinho e começou a oprimir todo mundo para que mantivesse a sua propriedade, né? Porém, o que Deus diz em Gênesis 2,15, um pouquinho antes? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Coisa importante. Ou cultivar ou guardar. Deus disse duas coisas. Logo, elas não significam a mesma coisa. Às vezes, se nós tivermos uma leitura rápida, nós entendemos cultivar e guardar. É para cultivar ali o jardim e arar ele. Não, não é. O guardar vem da raiz hebraica chamar, né? Isso aqui eu peguei com o meu amigo pastor Eleazar Domini, já faz um bom tempo que ele me passou isso. E o significado é proteger, vigiar, preservar, observar, segurar firmemente. Ou seja, Deus criou um jardim, um Éden, colocou o homem lá, falou para ele cultivar e para guardar. Falou, é teu, você pode proteger e quem vier, você taca ali a espada do anjo que está ali zanzando na porta. Você tem o direito, é seu. Foi isso que Deus disse. Então, é sim proteger, guardar. Deus já deixa a propriedade privada. Inclusive, tem uma página chamada Adventismo Sólido, que ela fez uma postagem só disso aqui, ó. Foi bem interessante. Depois sim, dei uma olhada lá, chamado Gênesis Privativo, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Dei uma olhada lá, uma página bem interessante. E uma das poucas páginas na internet que não coadunam com essas ideias progressistas, né? Que nós vimos quais são os males que elas causam. Isso aqui eu vou pular, né, porque era mais para pregação. Agora, a origem da herança. Tem uma história bem interessante das filhas de... Nossa, a palavra estava na ponta da língua, eu esqueci. Cadê? Gênesis 27, versos 1 a 9. Aqui, não, aqui está o 26, 28, 27. Aqui, 1 a 9. É isso mesmo? Gênesis não, é Deuteronômio, eu tô doido. Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, de 1 a 9. Lá era as filhas... Será que eu peguei o verso certo? Acho que eu peguei o verso errado. Deixa eu ver aqui qual que é o verso certinho, que eu acho que eu peguei o verso errado. Não é isso mesmo. Eu acho que eu peguei o verso errado, mas era no caso de herança, eu não lembro o nome da Laufi, eu esqueci o nome do senhor, mas era no contexto das heranças, né? E aí,
esse senhor morreu e ele não deixou nenhum filho homem como herança. Depois eu mando no grupo o texto. E ele não deixou nenhum filho homem para receber a herança. E aí as filhas dele vão até Moisés, né, pedindo que a herança fosse delas e que não fosse repassada às outras famílias de Israel. E Deus disse: é justo o pedido das filhas dele e que a herança será dela. Ou seja, neste capítulo inteiro, se eu não me engano, nessa parte inteira fala só sobre herança. E neste caso, a herança dada para as mulheres, ó, lá na época de Moisés, antes mesmo da Babilônia, não sei quantos milhares de anos atrás. E aí vai nos dizer que é uma opressão causada pelo homem, né? É difícil, né? Então, mas apenas para finalizar, este é um texto que está na revistinha, né? Da Semana da Família, Família Fiéis até o Fim, né, que diz, lá na carta 18b de 1891, diz que a afeição do lar nunca será demais, nunca será demasiada, porque o lar, se o Espírito do Senhor habitar nele, é um tipo do céu. Qualquer que possa prejudicar a paz e a unidade do círculo familiar tem que ser eliminada. Ou seja, qualquer coisa que atrapalhe esse ambiente, que fale que a família é um mal, que a família é opressora, tem que ser eliminada. A bondade e o amor, o espírito de ternura e longanimidade precisam ser cultivados. Ou seja, se o nosso lar é um tipo do céu, e tem mais uma aqui no dia 10, no 10º dia, aliás, né? No 10º dia, se eu não me engano, na página 36, que é isso mesmo, na página 35, que é unida a família da terra com a do céu. Diz que aqui no Patriarcas e Profetas e Reis, perdão, página 733 e 732 e 733. As nações dos salvos não conhecerão outra lei que não a do céu. Serão todos uma família unida e feliz, vestidos com veste de louvor e gratidão. Sobrepujando a cena, cantarão as estrelas da manhã, os anjos, né? Juntamente. E os filhos de Deus jubilarão, ou seja, nós. Enquanto Deus e Cristo se unirão em proclamar, não haverá mais pecado, nem haverá mais morte. Ou seja, as nossas famílias aqui são já um espelho da família do céu, um tipo do céu, como nós vimos ali. E no céu nós seremos todos uma só família. Então o conceito de família é totalmente divino, totalmente bíblico. Ainda no Desejado, na página 135, diz aqui: daquela cena de alegria celestial, chega até nós, na terra, o eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo. Subo para o meu Pai e o Pai de vocês. Ou seja, a ideia de Pai também é de nós para Deus. Deus nos trata como filhos, como uma família. Então essa ideia não tem como ser uma ideia ruim, uma ideia opressora. Para o meu Deus e o Deus de vocês. A família no céu e a família na terra são uma só. Para nosso bem subiu nosso Senhor, para nosso bem ele vive. Amém? Então, como nós vimos aí, como está na tela, qualquer coisa que prejudique a paz e unidade do círculo familiar, se sua esposa chegar falando que é feminista, não estou falando para você eliminar sua esposa, elimine a ideia que está na mente dela, dê bons livros para que ela possa estudar. Isso, é Zelofeade mesmo, Cristina, obrigado. Que ela possa estudar e entender que essas ideias não são ideias pautadas em nada nem próximo que seja de Deus ou divino, né? Então, basicamente era isso.